assim, por alguém que se apresenta de uma maneira bastante apresentável nas suas palavras, mas que fogem inteiramente daquilo que é a mensagem do Evangelho. O Paulo se refere nesse sentido. Olha só, o capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 2 de 2 Coríntios, o versículo 17 diz assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, será que tem pessoas negociando com a palavra de Deus hoje em dia? Eu acredito que sim. Há muita negociação com a palavra de Deus hoje. E é preciso ter o devido cuidado. Muitos programas de televisão, irmãos, é preciso ter muito cuidado, porque o fato de o nome de Jesus Cristo ser mencionado, algumas palavras que levam a palavra de Deus, isso não significa, porque o próprio diabo, quando ele tentou Eva, ele usou parte da Bíblia ali, e outra parte ele omitiu, etc. Então é necessário que o povo de Deus, é preciso que realmente aqueles que estão ouvindo o Evangelho, realmente se certifique de que é a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, aquilo que realmente Deus revelou para que tornasse conhecido assim do povo. Então, vejam só, diz aqui, voltando novamente para o nosso texto, certamente a palavra da cruz. O que vai dizer aqui na sequência é que ela vai ter um efeito naqueles que ouvem, uma maneira como recepcionar esta mensagem. Então diz assim, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem. Bom, podemos entender aqui que esses são aqueles que rejeitam o plano da salvação que Deus mesmo estabeleceu para salvar o pecador. Eles veem assim a mensagem do Evangelho como algo louco. Não se pode assim aceitar isso. É naturalmente inaceitável e incompreensível. Nós sabemos que isso tem a ver com a condição espiritual de pessoas que rejeitam o Evangelho. O capítulo 2, versículo 14, deixa bastante claro aqui, que diz, o homem natural, a pessoa que não é regenerada, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só, no livro de Atos, vamos voltar para Atos novamente. No capítulo 17. Imagina só, em muitos lugares, irmãos, se uma mensagem, por exemplo aqui, capítulo 17, versículo 32, ou 30 mesmo, aqui, o Paulo pregou aqui para os de Atenas, e aqui ele está fazendo um apelo a partir do versículo 30. No versículo 30 ele diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, ele notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos
Olha o que ele vai falar. Ressuscitando-o dentre os mortos. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Então foi algo absurdo que chegou aos ouvidos destas pessoas aqui, a qual Paulo estava pregando. Houve uma reação, né? E a própria palavra diz que a mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem, né? Aqui no versículo 23, voltando para o nosso texto, diz assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para os gentios. Os judeus, no caso, eles tinham o quê? Uma percepção muito errônea a respeito do Messias. Eles não conseguiam aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Havia uma ideia de que a vinda do Messias seria majestoso. O libertador viria com poder e grande glória para libertar o povo judeu da opressão, no caso romana. Não concordaram que ele vinha de maneira tão humilde e de repente com um nascimento e paternidade duvidosa, porque pelo que nós entendemos em debate que Jesus falava, estava tratando com os judeus, ele era muito ofendido por causa do acontecimento, da maneira como ele foi concebido pelo poder de Deus. Então, os judeus não concordavam com isso. Era um escândalo para eles que Jesus era o Filho de Deus. Além do que, diz aqui que ele comia com pecadores e publicanos, então havia assim todo um conceito errado acerca de Cristo. Mas, de fato, Cristo era o Filho de Deus. Ele era o Salvador. Uma outra reação seria assim, digamos que fala aqui de judeus e fala dos gentios. Então, alguém dizia assim, como é que alguém, né, que morreu como um criminoso, como é que eu vou crer numa pessoa dessa? Confiar em alguém que não se pôde salvar a si próprio. Na verdade, irmãos, eu estou usando aqui o contexto bíblico. O contexto bíblico. Mas estas verdades aqui são também rejeitadas pela humanidade agora atual. Porque, em princípio, por exemplo, Jesus Cristo, Filho de Deus, aqui, para que ser salvo, a pessoa deve o quê? Se arrepender dos seus pecados. É preciso reconhecer que é pecador. Todos pecaram. A Bíblia declara, Romanos 3, 23, todos pecaram. Então, todos são pecadores. E todos necessitam de um Salvador. Bom, sabemos também que isto é obra do Espírito Santo. O pregador, ele deve, sim, ter o devido cuidado de estar anunciando a verdade de Deus, a palavra de Deus, de modo que o Espírito Santo possa trabalhar essa verdade na mente do pecador. Convencer ele do seu pecado, da justiça e do juízo. De modo que, de uma maneira predisposta, assim, vai reconhecer que tem essa necessidade e vai desejar esta salvação, esse presente que é oferecido por Deus. Mas, em primeiro momento, o que a palavra de Deus diz? Que a mensagem do Evangelho é loucura. E é loucura para os que se perdem. Não sei quem daqui percebeu na abertura das Olimpíadas, e como foi uma programação mundial, como foi que eles projetaram ali o início de tudo? O que eles colocaram ali? Foi a teoria do criacionismo, não, da evolução.
teoria da evolução. Né? A organização ali resolveu colocar, não colocou assim, que não é teoria, é fato. O criacionismo, que Deus foi o que criou todas as coisas. Então ali traz uma prova muito clara do que é o conceito da humanidade, do mundo a respeito das coisas de Deus. Das coisas de Deus. E outra coisa, irmãos, é o seguinte, se nós falamos, porque a mensagem do Evangelho, ela traz muitas outras coisas que envolvem a vida de qualquer pessoa. Por exemplo, se um jovem crente em Jesus Cristo, no meio, assim, dos amigos, na escola, digamos, é um jovem que frequenta uma escola ou uma faculdade, e em determinada conversa, ele acaba se revelando como um crente, né? E diz que ele está mantendo ali uma condição de pureza, se guardando para o casamento, digamos assim. Porque os jovens, muitos, da maneira como está bem depravada hoje em dia, contam as suas vantagens e as suas aventuras. O jovem crente, se ele dissesse, não, estou me guardando para o casamento, como é que vocês acham que vão olhar para esse jovem crente? E se um homem casado diz, não, sou fiel à minha esposa, como é que o mundo incrédulo vai olhar para esse cristão fiel? Não, eu procuro manter a minha integridade, eu não vou entrar nessa injustiça, nessa corrupção. Como é que vão olhar para essa pessoa? Quer dizer, tudo isso é um escândalo, é uma loucura para a mentalidade mundana, afastada de Deus, separada de Deus. Estão vivendo realmente em trevas. Então, são conceitos que, como eu digo assim, para o crente, irmãos, uma vez que ele abraça esta causa, aceita esta salvação, muitos outros, assim, ensinamentos da palavra de Deus, não podem ser deixados de lado. Não pode ser deixado de lado. Tem que abraçar de maneira integral a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho diz assim, ama os teus inimigos e ora pelos que te perseguem. E eu já me deparei com muitos casos de pessoas que, envolvidas em conflitos, assim, de relacionamento com pessoas, e estavam pagando mal com mal. Mas a mensagem do Evangelho, ela tem que ser abraçada de maneira integral, porque a partir do momento que eu rejeito um ensinamento do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo, é como se eu estou dizendo, é loucura. Como é que é isso? O camarada me fez mal, como é que eu tenho que perdoar? Então, aqui, realmente, eu puxo um braço assim para fazer uma aplicação na questão da conduta, da abrangência do Evangelho. Não, a mensagem do Evangelho não é loucura para os crentes. É loucura para aqueles que estão se perdendo, né? Estão se perdendo. A pessoa que repudia e considera loucura o Evangelho, a consequência é o quê? Perecer. É perecer. É uma coisa que está acontecendo, né? Até chegar ao ponto em que encerra a oportunidade de sair deste estado de loucura e passar para um estado de sobriedade, que é o que diz aqui. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus. Irmãos, muitos não concordam, grupos religiosos não concordam de que alguém pode dizer ou se declarar salvo em Cristo. Não pode falar. Não pode falar. Mas é uma declaração ousada, né, que nós fazemos pela fé na palavra de Deus, na verdade que está escrita.
Agora há pouco nós cantamos, já do juízo sou livre. Né? O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 15, ele diz assim que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ora, se Cristo morreu pelos nossos pecados, ou pelo menos pelos pecados daqueles que creram nele, então esses pecados foram perdoados. E, portanto, não há mais condenação. Cristo foi punido no meu lugar. Então, canto, e canto de maneira desimpedida, em espírito e em verdade, já do juízo sou livre, diz a palavra de Deus, Romanos 8:1. Agora, pois já, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Atos 16:31, o apóstolo Paulo, né, ele, naquele episódio com o carcereiro, o homem diz assim: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta do apóstolo? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E após esta experiência acontecer, haverá uma transformação, haverá uma nova atitude de pensamento, de palavras, de ações. Eu enfatizei muito esses dias, irmãos, a parábola do semeador, no que diz respeito à parte da semente que cai em boa terra. É porque é o seguinte, assim, não tem dois meio termo. Ou a pessoa está perdida ou está salva. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Dentre todos que aqui estão, ou está salvo, ou está perdido. É a classificação que dá aqui. Ó. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, aqueles que estão rejeitando o plano de Deus para salvar o pecador, através do Filho dele, Jesus Cristo. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então nós temos aqui duas situações: os perdidos e os salvos. Então, me referindo aqui à parábola do semeador, por favor, na sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Porque a ideia sempre não é especular a fé de ninguém, irmãos. Não é. Mas tem palavras, tem exortações da palavra de Deus, irmãos, que são tão diretas e objetivas, que não é para termos assim coerência da fé com a maneira como nós procedemos e agimos. Tem que ter ali uma harmonia da fé e o procedimento. Olha só, no capítulo 8, né, da parábola do semeador, vem a explicação do Senhor Jesus, tem aqui 25% da semente que cai no caminho, 25% sobre as pedras e 25% nos espinhos. Né? A quarta parte da semente, versículo 15, 8:15. Olha só como está escrito. A parte da semente que caiu na boa terra, olha só. A que caiu na boa terra são os que, está fazendo aqui uma afirmação, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, ela está retida. Aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Nós sabemos que uma semente, digamos uma semente, naturalmente falando assim, um grão, a obra do homem, o que é? É cavar um buraquinho e cavar aquela semente, fica encoberta. Mas o milagre acontece ali. E tem a mão de Deus. A chuva,
o sol, e algo está acontecendo. Ela vai começar a germinar. E daqui a pouco ela vai brotar. E a tendência é produzir frutos. O que é que eu quero dizer com isso? Quando acontece, não se pode parar a obra de Deus. Aquele que começa a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Porque diz aqui, tendo ouvido de bom e reto, retém a palavra. Está dizendo, estes frutificam com perseverança. Haverá uma obra de Deus na vida desta pessoa, né, que vai ter um começo, vai ter uma continuação e vai ter uma conclusão. Essa conclusão quando Cristo vier do céu para levar os seus. Então, irmãos, para nós que somos salvos, é o poder eficaz de Deus agindo em nossa vida. A palavra de Deus realmente produzindo uma transformação, o Espírito Santo atuando através desta palavra que nós, assim, aceitamos e permitimos que ela realmente encarne em nossa vida. Aqui no livro, por favor, com brevidade, de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, aqui no versículo 13, está escrito assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, olha só, que é a palavra de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Os que credes. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Não por algum mérito nosso, irmãos, mas porque nós, de alguma maneira, ou de alguma forma, fomos tocados pelo poder de Deus. Deus começou a agir no nosso coração. Muitos têm essa experiência. Porque quando Deus faz isso, diz aqui, nós pregamos a Cristo crucificado, que pode ser escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, não importa, porque eu mesmo pude, por algum tempo, ter considerado a mensagem do Evangelho uma loucura que eu jamais iria abraçar. Mas hoje eu reconheço a misericórdia de Deus pela minha vida. Teve um momento que Deus agiu na minha vida, tocou no meu coração, me convenceu da minha necessidade e eu abracei o Evangelho da salvação. E graças a Deus, Ele me confiou um ministério para estar compartilhando, para estar realmente comunicando as verdades de Deus. Só para finalizar, na sua Bíblia, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Versículo 20, está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, e amém. Irmãos, alguém que tem rejeitado ainda a mensagem do Evangelho, você crê que Deus tem poder para te transformar? Imagina o Deus que criou todas as coisas, se não pode fazer isso. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos pode regenerar alguém que está morto nos seus delitos e pecados. E é uma decisão de maneira integral. Acreditar em toda a palavra de Deus, porque toda a Escritura é inspirada. É loucura para os que se perdem. Mas, para aqueles que são salvos, irmãos, é o poder de Deus. Tá? Que nós possamos, assim, nessa certeza, ser usado por Deus para comunicar essa verdade, esse Evangelho, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, né? E não podemos assim macular e tirar menos ou acrescentar. A mensagem do Evangelho é esta: Cristo morreu pelos nossos pecados. Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações. Quero fazer uma breve oração. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, na nossa incredulidade, na nossa ignorância, verdadeiramente, esta é a verdade, Senhor, que nós manifestamos. Rejeitamos a tua palavra, não concordamos com os teus ensinamentos e não queremos nos submeter ao Senhor. Pai, é um tempo de rebeldia, é um tempo onde a tua misericórdia está operando, Senhor, a cada dia. E o nosso agradecimento é porque o Senhor nos chamou, Pai. E o Senhor chama aqueles que te pertencem. Se hoje, Pai, alguém aqui entre nós entende que tem rejeitado a tua palavra, a tua salvação, que nesta noite um interesse santo possa ser despertado, Pai. Um interesse de buscar saber um pouco mais a respeito desta salvação que o Senhor planejou. Desperta, Pai. Faz com que esta pessoa possa ser esclarecida, aconselhada e verdadeiramente sair desta posição de loucura, Senhor. Imagina, negar o teu amor, o sacrifício do teu filho. Tem misericórdia, Pai. É pela tua graça que nós somos salvos. Abençoa para que este amado, esta amada, possa também declarar confiantemente: salvo por Jesus Cristo. Assim seja, Pai, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, todos podem sentar nesse momento. Uma breve apresentação, Pastor César. Trabalhamos em Maués desde 2007 e, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado ali no ministério em cumprir assim a missão que Ele nos delegou, que Ele nos ordenou, e temos, assim, pela graça dEle, visto os frutos, né? Temos uma nova geração, digamos assim, já fruto do nosso trabalho, e estamos desenvolvendo de acordo com a direção que Ele está assim nos dando. E sempre mencionamos nas nossas orações a participação de Hebron também, cooperando com as orações,
é muito importante, esse sustento espiritual, e as ofertas que os irmãos mandam também, é uma bênção, realmente tem servido mesmo para o sustento da obra. Nós agradecemos e ficamos, assim, sempre com uma dívida de estar retornando com orações também, em relação à obra que a Igreja Hebron realiza, todas as atividades, cooperando e enviando mesmo obreiros para o campo. Estou com a minha família ali, Ariane, meus filhos voltaram de férias, minha sobrinha também está visitando, graças a Deus. Vim para Manaus com o objetivo também de fazer alguns exames médicos, para manter o equilíbrio assim, do diabetes, etc., algo que realmente precisa muita disciplina. Então, levando um pouco mais a sério, os níveis saíram meio do controle, então trazendo mesmo para um nível que possa ser considerado. Não sei se vou perguntar da doutora, é preciso parar de tomar Guaraná? Aí vai ser dureza, né? Mas, se for necessário, talvez eu vou ter que tomar só um por dia, né? Que eu tomo 3, 4, mais ou menos. Irmãos, eu já me senti muito bem a partir da entrada aqui, com a receptividade sempre dos irmãos. Pastor Herbert me comentando acerca da conferência que houve, da exortação que foi feita para a igreja. Isso me deixa alegre mesmo. E até reforçando aquilo que nós temos mantido como fidelidade da pregação da palavra de Deus. Esse ano tivemos, assim, o 53º aniversário da igreja de Maués, a primeira igreja batista, não é uma igreja tão nova, né? Já pegamos o trabalho, assim, estava sem pastor, mas Deus nos ajudou no sentido de estar fazendo toda uma organização naquele trabalho. Esteve lá o irmão Edivaldo, o nosso preletor, pregou ali no sábado e no domingo, e graças a Deus podemos transmitir, depois que o irmão entregou a mensagem, para os irmãos, a importância de uma igreja ser uma igreja obreira no Senhor. Aquilo que Deus realmente designou para que cada crente em Jesus Cristo, sendo membro do corpo de Cristo, e sendo membro, tem função a realizar. O importante é que cada um esteja empenhado e ocupado em fazer aquilo que Deus designa para cada um, né? Então, nesse ponto, queremos assim fortalecer mais e mais essa convocação do povo de Deus ali em Maués para realmente vestir a camisa da obra. E até o final do ano, vamos estar direcionando, realmente delegando responsabilidades e assim continuar aquilo que Deus me colocou como um plano para aquela igreja, deixando ela numa condição de que, se eu sair, ela vai continuar assim a sua obra, né? Não quero ter uma igreja dependente de mim, mas discipulando e realmente ensinando e mantendo as coisas em ordem como Deus assim deseja. Muito bem, irmãos. Sim, senhor. Só um minutinho, por favor, antes que o senhor comece a pregar. Por favor, o proprietário de um Siena JXX 2618 está em frente de uma garagem. Aí estão pedindo para retirar, não é isso, César? Ok, muito obrigado. Obrigado, pastor. Sim, então, irmãos, em Maués, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E, ao receber o convite, pastor Herbert, né, uma das partes desse estudo aqui que me chamou muito a atenção é correspondente a esse trecho que foi lido aqui. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra e tirar realmente ensinamentos e aplicações, coisas que realmente estão acontecendo no dia de hoje. É importante que a igreja realmente esteja firmada na verdade, realmente reconhecendo o que Deus nos comunica, coisas que aconteceram no passado e que hoje continuam assim a acontecer. Muito bem, nós temos aqui informações de que, depois que o apóstolo Paulo teve
uma passagem meio frustrante pela cidade de Atenas, uma cidade extremamente idólatra, e ele pregou o evangelho, mas o que nós percebemos é que ele ficou um tanto quanto decepcionado ali com a reação dos ouvintes, etc. E diz ali no capítulo 17, indo para o 18 de Atos, que ele se dirigiu para a cidade de Corinto, uma cidade reconhecida pela sua prosperidade, e não só pela prosperidade, mas era uma cidade muito depravada, realmente, uma cidade pecadora, e que Paulo teve alguma resistência em primeiro momento, mas pessoas se converteram, e a partir dali iniciou o trabalho de uma igreja que foi estabelecida em Corinto. Eu acho interessante aqui, eu queria compartilhar com os irmãos, antes de vir para cá novamente, aqui em Atos dos Apóstolos, eu digo assim, para quem está fazendo uma obra que pode apresentar resistência, eu me deparo aqui no capítulo 18 do livro de Atos, diz assim a palavra de Deus em Atos 18, 9. 18, 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Esta palavra é uma palavra mesmo que traz um incentivo divino, produz assim uma atitude para avançar e não desistir, né? Eu acredito que muitos dos que aqui estão possam estar empenhados numa obra, num objetivo, num propósito, de levar o evangelho da salvação para pessoas que necessitam. E é possível que uma resistência se levante, né, algo que possa ser, talvez, um motivo para desistir, mas comunico que esta palavra é uma palavra que Deus realmente confirma a sua intenção e confirma você como uma ferramenta, um instrumento que Ele vai usar para conduzir pessoas à salvação. O apóstolo Paulo era bem experiente acerca disso. Ele diz em outra parte da Escritura que uma grande porta tinha sido aberta, mas havia muitos inimigos. Então, barreiras, coisas que realmente sejam extremamente, aparentemente difícil, não configura, de repente, a desistência de um projeto, né? Pode até parecer demorado a ação de Deus, mas Deus está agindo, Ele age ao seu tempo, sem dúvida nenhuma. Então, irmãos, a partir daqui, se diz aqui que no versículo 8, que Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos de Corinto, ouvindo, criam e eram batizados. Então, formou-se mesmo uma igreja, as pessoas salvas pelo Senhor e congregadas nesta cidade. E com o passar do tempo, não muito tempo, sendo uma igreja nova, esta igreja começou a apresentar problemas. Os irmãos que conhecem, já estudaram a carta de Coríntios, é uma igreja que, apesar de ser uma igreja agraciada com algumas bênçãos do Senhor, né, era ricas em toda a palavra, conhecimento, havia testemunho, havia distribuição de dons, mas era uma igreja que tinha problemas. Assim como muitas igrejas que, apesar de serem bem fortes em determinadas áreas, pode ter problemas em outras. E Coríntios, realmente, existiam alguns problemas. O primeiro que Paulo trata, realmente era problema em relação à desunião, facção, problema, não estava tendo unidade, né? Estavam
os coríntios observando mais homens do que a Cristo, o autor da fé, etc. Então, Paulo vem desenvolvendo o capítulo 1, e quando chega aqui exatamente no 17, ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar. Não que ele estava menosprezando a questão do batismo. Ele estava enfrentando talvez algumas pessoas dizendo: eu fui batizado por Paulo. Não, eu fui batizado por Apolo, eu por Pedro. Então estava havendo ali uma questão de preferência pelos obreiros que trabalhavam por uma mesma causa. Então, um problema de desunião. E Paulo chega ao ponto de falar isso: porque não me enviou Cristo para batizar. E ele diz a principal razão: mas para pregar o Evangelho. Ele acrescenta: não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. A linguagem que Paulo usava para pregar a palavra de Deus era uma linguagem simples. Ele não usava alguma ostentação, né, da oratória como os gregos, para expor ali as suas filosofias, né? Ele tinha toda uma preparação. Na verdade, havia uma grande intenção de chamar a atenção para si, mas Paulo não queria isso. Ele queria que ele fosse diminuído e Cristo era o que prevalecesse na mensagem que ele pregava, né? Com isso, não queremos dizer que alguém não vai buscar uma qualificação para comunicar com mais clareza o evangelho da salvação, né? Mas Paulo deixa aqui bastante claro a respeito da conduta dele. Ele pregava o evangelho e pregava de uma maneira simples, né? Não queria anular a cruz de Cristo, trazendo assuntos que não correspondiam àquilo que é prioritário, àquilo que é fundamental, que deve ser dito quando o evangelho é pregado. Muito bem, quando chega no versículo 18, ele diz assim: certamente a palavra da cruz, certamente a mensagem do evangelho. Nesse ponto aqui, meus irmãos, eu quero fazer aqui uma consideração. Eu quero fazer uma consideração de que o evangelho de que Paulo pregava, o que ele dizia para as pessoas? Ele dizia o seguinte: que Jesus havia sido crucificado, ele havia sido sepultado e que havia ressuscitado ao terceiro dia, conforme as Escrituras mesmo narram esses fatos. E que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Salvador dos homens. E que para aqueles que desejavam, ou queriam, e precisavam ser salvos, deveriam se arrepender dos seus pecados, acreditar nele e submeter-se ao seu governo e lei. Essa era a mensagem simples que Paulo pregava. E é uma mensagem que nós devemos ter a convicção de que esta é a verdade que Deus revelou para que a humanidade venha a ter o conhecimento. São as boas novas do Evangelho, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores. O Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, que digna é esta palavra de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Então, não tem muito o que, assim, se estender. Basicamente, esta é a mensagem do Evangelho. Certamente que, distribuindo tudo aquilo que foi falado aqui, tem outros ensinamentos, assim, subsequentes, né? Então, ele fazia isso de maneira simples, né? E não usava realmente uma linguagem assim muito profunda, embaraçada, que pudesse comprometer que o ouvinte não viesse compreender. Mas por que é necessário termos essa certeza que a mensagem do Evangelho é essa? O apóstolo Paulo mesmo, ele faz denúncias aqui na segunda carta aos Coríntios, de que pessoas
não têm essa mesma conduta que o apóstolo tem. Por exemplo, se pega na 2 Coríntios, vamos olhar aqui com muita atenção, porque muitos são tentados, irmãos, a ser iludidos